Olá, eu sou a Marina Secchini, psicóloga da Clínica Move. Gente, mudou os papéis aqui hoje e eu tô com Vai em frente. eu tô com uma convidada mais que especial, que tá sempre aqui com a gente, cuidando e dando informações. A nossa querida doutora Patrícia Campos Ferraz, nutricionista da Move, criadora desse espaço, nutrição, exercício e saúde. Muito obrigada por permitir essa troca de papéis aqui. Eu que agradeço. Hoje eu tô do lado de cá, né? A gente vai, na verdade, contar um pouco da nossa experiência e não estar ali no lado que vocês estão acostumados a me ver. Vai ser muito legal. E qual que é a ideia do programa? É trazer um pouco sobre a questão do esporte e do exercício, no caso, na nossa rotina. Sim, é isso mesmo. A importância do exercício físico na nossa rotina. Estou à Exato. sua disposição, Marina. Bom, Patrícia, conta pra gente. E aí, aonde que entra essa questão do exercício na sua vida? Então, olha, acho que isso começou na mais tenra infância. Eu sou daqui de São Paulo, morava em casas, né, e com rua, e tinha espaço para brincar, né? Então, desde os 3, 4 anos de idade, eu me identifiquei muito com a bicicleta. Eu já tinha uma bicicletinha de rodinhas, etc. Comecei a andar na bicicleta sem rodinhas aos, 7 anos de idade. Eu posso dizer que nunca mais parei, porque a coisa foi, assim, poucos anos da minha vida eu me lembro de não ter ficado em contato com a bicicleta. E na mais tenra infância, eu acho que a minha primeira modalidade foi o balé clássico por bastante tempo, o jazz nos anos 80 ali, que eu acho que ele ganhou mais destaque. Depois eu comecei a praticar voleibol, e do voleibol eu caí nas academias e peguei o auge da ginástica aeróbica. Por aí vocês já identificam a minha idade. Quase a Mas nossa foi aqui. quase a nossa aqui e foi muito legal, assim, essa vivência da musculação, da aeróbica bem coreografada na época, com aqueles campeonatos todos. Eu não participei dos campeonatos, mas eu praticava isso, né, e gostava muito. Porque me lembrava a dança, né, essa coisa das aulas coreografadas, então muito legal. E aí, assim, terminou a faculdade, o triatlon estava ganhando muito destaque aqui no Brasil, no final dos anos 90, né, no começo da década de 90, e eu fiquei absolutamente apaixonada pelo triatlon. E aí, sim, eu comprei a minha primeira bicicleta, com speed, com o intuito de nadar, pedalar e correr. Né? Já acompanhava na USP os primeiros triatletas de elite do Brasil, Michel Bogli, a Cristina Carvalho, o Antônio Mansur, toda essa geração que começou o triatlo no Brasil, eu acompanhei de perto dentro da cidade universitária, porque eu já estudava lá, e comecei a treinar para isso. E daí eu nunca mais parei. Fui andando, tô aqui até hoje, sem deixar o esporte de lado na minha vida. Que delícia. Então, bike é o principal. E aí, assim, como que isso andou, né? A natação era um pouquinho mais complicado para mim. Eu terminei a faculdade e na pós-graduação eu voltei para a cidade universitária e podia aproveitar toda a estrutura ali do CPUSP, porque a gente tem, que é maravilhosa, né? E eu lembro que eu fui procurar o professor José Rubens Delia, que hoje trabalha com a parte de condicionamento físico de pilotos para automobilismo. Mas naquela época o foco dele, ele já fazia isso também, mas o foco dele era um ciclismo de elite. Ele até, se eu não me engano, ele foi técnico da Seleção Brasileira de Ciclismo durante alguns anos e treinou muita gente importante na época. Então eu fiz aula de ciclismo com o Zé Rubens de Lia, aprendi a andar em velódromo, enfim, aprendi as técnicas básicas, né, de pilotagem da bicicleta, a questão da curva, do tangenciamento, da troca de marcha, manutenção, etc. E isso realmente foi uma paixão. E como isso foi andando depois? Eu descobri mountain bike, que também estava começando. Olha só. Ali na primeira metade dos anos 90. Então chegaram aquelas treks assim, com aquelas cores fluorescentes aqui no Brasil. Foi uma verdadeira febre. E aí eu acabei, o triatlon assim, baixou um pouquinho, né, a de intensidade, e eu descobri o mountain bike. E comprei a minha primeira bicicleta, isso já era 95, ano de 95, comecei a fazer as trilhas com amigos, né, do CPUSP, que também compartilhavam desse interesse. E ali, eu posso dizer que ali eu realmente me descobri.
uma coisa que eu gostava muito de fazer, que tecnicamente era desafiador, mas é algo que eu conseguia executar em relativa segurança. E esse contato com a natureza que o mountain bike me dá é uma coisa incrível, incrível. Então, isso para mim foi assim um grande divisor de águas. E depois, né, a mountain bike nunca ficou de lado, eu sempre tive a mountain bike, mas os anos, né, também foram passando. Além da questão da bicicleta, quando eu me formei na faculdade, eu tinha muito interesse pela corrida, porque vinha já dessa ideia do triatlon. E pouco tempo depois, eu comecei a trabalhar no Grupo Pão de Açúcar, em 98, e tomei contato com as pessoas que treinavam para a Maratona de Nova York. Na verdade, eu entrei no Grupo Pão de Açúcar, a convite ali da direção da empresa, e comecei a cuidar dos funcionários que treinavam para a Maratona de Nova York. Eu já corria, sem treino, sem muita tecnicidade. E aí o bichinho da corrida me mordeu. Então eu comecei a treinar com o professor Vanderlei de Oliveira e comecei a correr junto com o grupo algumas maratonas. Então eu tive a felicidade de correr 3 maratonas de Nova York e uma maratona de Paris com esse grupo. E por uns anos da minha vida a bicicleta ficou de lado porque o treino de corrida era muito exigente. E essa história de fazer uma maratona por ano, que começou nos anos 90, perdura até hoje, mas começou nos anos 90, é algo bem exaustivo para alguém que não é profissional. Então, eu tive um tempo muito longo também me dedicando às provas de corrida longa, né, de maratona. Agora que me interessa, e aí? Trabalhando cada vez mais aí voltada à questão de bike, equipe multidisciplinar. Sim. E bike, como fica tudo isso? Conta um muito pouco os bastidores do que é legal. ser uma nutri que tem a possibilidade de estar em algo que diz muito do seu hobby, do seu esporte no dia a dia. E isso é um ponto importante. Eu acho que assim, quem escolhe o esporte como objeto principal de trabalho é um pouco enviesado nesse aspecto, porque gosta de praticar esporte, pratica esporte. É difícil a gente ver uma pessoa que não tem afinidade estar nesse meio ou ficar nesse meio feliz por muito tempo, né? E eu sou uma pessoa muito feliz nisso. Eu acho que essa história... Por causa disso, quando eu acabei a faculdade, eu tinha muito claro que eu queria fazer nutrição esportiva, e isso norteou tudo. Desde as modalidades que eu escolhi, o grupo que eu escolhi conhecer, até os estudos que eu fiz depois que a faculdade terminou, já que 30 anos atrás, essa especialização de nutrição esportiva simplesmente não existia. Então, a gente tinha que criar isso, né? Com outro caminho. Então, por causa da corrida e da bike, eu naturalmente fui me especializando em esporte e hoje atendo 80% do meu público são pessoas que me procuram para questões relacionadas ao exercício físico e ter a experiência de ser uma praticante de ciclismo e de corrida de rua durante tanto tempo só me enriquece, porque eu tenho mais empatia pelo que o atleta me traz. Eu consigo sentir as dificuldades que eles sentem em executar uma planilha desafiadora, perceber como o nosso corpo se altera ao longo de um macrociclo inteiro. Quando partes, né, que você tem microciclos muito desafiadores na sua periodização de treinamento, que a gente se sente cansado, desmotivado. Tem horas que isso acontece. Claro, isso não pode ser patológico, senão a gente tem outro problema. Mas tem momentos que a gente levanta e fala, nossa, que preguiça, tô zero vontade de fazer aquele treino. Você olha a planilha e tem um treino que é muito desafiador. E você sabe, chova ou faça sol, você tem que vestir a camisa e ir lá e fazer. Eu acho que isso que o atleta desenvolve, eu acho isso muito precioso, inclusive, para a vida, né? Então, tipo, tá lá, né? Você não tá afim, mas vamos lá. E de repente, já aconteceu isso muitas vezes comigo. Eu tava zero vontade de fazer um treino muito difícil, mas você chega no dia do treino e o treino é maravilhoso. Na pista de atletismo, treinando para as maratonas, tinha muito disso. Eu olhava assim e falava, hoje tem 10 tiros de 1000. Quem treina corrida sabe que isso não é um treino muito fácil de fazer. Nossa, meu Deus, não vou, não. Nossa, não quero ir nem um pouco. Quando você vai lá, de repente você faz o melhor treino da vida. Sei lá, o segundo estágio que abre dentro desse motorzinho aqui, e no fim você acaba desempenhando muito melhor do que imaginou. Então, a mente nos surpreende, o corpo nos surpreende. E eu acho que ao longo disso, a questão de
ter um treinamento, um objetivo, que é um projeto, né, a ser realizado, me permitiu um autoconhecimento muito grande. Legal. Muito grande. Porque a gente pode... Qual é a lição que isso me trouxe? A gente sempre pode muito mais do que aquilo que a gente acha que pode. E isso é um ensinamento muito valioso para a vida que eu carrego comigo, né? E, Paty, como que é isso? Tá praticando a atividade e aí vou trazer mais a questão de bike, né? Que ocupa um espação na minha vida, na sua vida, e isso é muito, muito presente, né? E tá tão grudado no que você faz de dia a dia, pensar na nutrição de atletas, o pessoal da bike, você ali no seu fim de semana dando conta do seu exercício, como que fica isso? Então, eu acho que essa questão da identidade da empatia, ela se transpõe, ela se transfere para o meu trabalho. Agora a gente está tendo essa felicidade, né, de cuidar de uma equipe, já há alguns anos, né, de uma equipe profissional de ciclismo, e isso me enriquece muito porque eu aprendo, né, com as atletas, posso ensinar aquilo que eu sei que é de interesse delas também, e eu tenho uma convivência também muito preciosa com a equipe multidisciplinar que está por trás, né, de todos esses cuidados, porque no fim todos nós daquela equipe também temos identidade com aquele esporte e experiência esportiva em diferentes modalidades, mas todo mundo ali falando mais ou menos a mesma língua, que é converger para que este grupo obtenha o melhor, né? E com a ajuda das tecnicidades ali de todos os profissionais presentes. Então, isso só fortalece o trabalho, né? É uma coisa bastante preciosa para mim. Tem os bastidores que é muito interessante, a gente às vezes está em reunião de equipe e aí exemplos assim, tenho mania de levar tal lanchinho, Paty, o que você acha? E aí a Paty traz coisas fantásticas, de assim, prefiro mais salgado, porque daí a questão da água. Então assim, isso eu acho que tem um lugar aqui que transfere bastante o que você está trazendo. É expertise do profissional, com a sabedoria do que aquilo me diz no meu cotidiano e o que você passa na questão esportiva. Então, acho que isso aqui é muito gostoso ouvir na sua fala e, principalmente, se brilhar os olhos. Pois é, gente. Eu acho que não tem aquele ditado que fala ame o que faz e você não vai trabalhar um dia sequer, né? Então, acho que a gente tem mesmo essa característica, né? Se você realmente gosta, ama o que você faz, e eu realmente amo o que eu faço, então eu faço isso com muito amor, com muito brilho. E que bom que isso transparece, porque eu quero que, assim, os atletas que a gente cuida sintam isso, né? Que a gente está fazendo isso realmente com amor, com propósito, e os pacientes que a gente atende também que se beneficiam do nosso conhecimento, mas do exercício, do que o exercício físico pode trazer para a saúde física, mental e até espiritual, eu diria, né, para as pessoas. Então, isso é muito, muito legal, gente. Acho que eu fui tomando decisões para desenhar a minha vida para chegar nisso, né? E eu acho que é o caminho de todo mundo. Você tem que... Cada um tem um chamado, né? E se você está em conexão consigo, você descobre qual chamado é esse. Ele pode ser qualquer um, ainda que não tenha nada a ver com esporte. Aquilo te traz um alinhamento e uma gratificação enorme, né? E a gente realmente entra num flow de coisas boas, assim, positivas, que é uma coisa maravilhosa, assim, para todo mundo, né? Bom, eu só tenho que agradecer a liberdade que foi me dada hoje de assumir aqui esse microfone do lado de cá. Obrigada pela confiança de se permitir a se colocar no seu espaço e falar de alguma coisa que eu sei que é muito preciosa para você, que é o seu exercício, a sua prática e principalmente o trabalho que isso traz no seu cotidiano. Quer trazer alguma coisa que você acha importante, que diga desse episódio? Olha, bom, primeiro eu agradeço, Marina, você foi muito habilidosa. Adorei fazer isso, adorei. E agradeço de novo, né, a todos que nos acompanham aqui nas diferentes plataformas e também a Move. E só fechando um pouquinho, né, esse episódio, eu acho que a gente está falando de esporte, mas na verdade a gente está falando de vida. Conecte-se consigo mesmo, descubra qual é o seu real chamado
E vá atrás desse chamado, siga-o, né? Seja ele qual for, porque eu acredito que um caminho muito feliz se desenha quando a gente consegue entender o nosso real propósito nesse mundo. O meu foi esse, do esporte na saúde das pessoas. E o seu, que está aqui me vendo, pode ser outro, né? E é importante que você saiba qual ele é. Muito obrigada. Ótimo.